Fala galera, sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai mergulhar num assunto pesado, os 15 líderes mais cruéis da história. Preparem-se para uma viagem no tempo de arrepiar os cabelos, do tipo que te faz pensar: como a humanidade chegou a esse ponto? De ditadores sanguinários a imperadores implacáveis, vamos desvendar os personagens mais sombrios que já pisaram neste planeta. Já deixa aquele like esperto e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Começando nossa lista com um nome que dispensa apresentações: Adolf Hitler. Ele foi o líder do partido nazista e o principal arquiteto da Segunda Guerra Mundial. Hitler é uma figura que evoca horror e repulsa, mas também fascínio, devido ao impacto devastador que teve na história mundial. Sua ideologia doentia, baseada em preconceitos absurdos, culminou no Holocausto, um dos eventos mais trágicos e desumanos da história. A propaganda nazista foi uma ferramenta poderosa que Hitler usou para espalhar suas ideias e ganhar apoio. O Holocausto resultou no genocídio de milhões de judeus, ciganos, homossexuais e outras minorias. As vítimas foram submetidas a condições inimagináveis, e muitos perderam suas vidas em campos de concentração. Hitler conseguiu convencer uma nação inteira de que a solução para os problemas da Alemanha era eliminar os indesejáveis. Ele usou discursos inflamados e promessas de um futuro glorioso para manipular as massas. Campos de concentração como Auschwitz se tornaram sinônimo de horror, uma mancha negra na história da humanidade. Milhões de pessoas foram torturadas e assassinadas nesses locais, deixando cicatrizes profundas que ainda são sentidas hoje. A ambição desmedida de Hitler mergulhou a Europa e o mundo em um dos períodos mais sombrios de sua história. A Segunda Guerra Mundial resultou em destruição em massa, cidades bombardeadas e milhões de vidas perdidas. A devastação causada por Hitler e seu regime é um lembrete sombrio do que pode acontecer quando o ódio e a intolerância são permitidos a prosperar. Da Alemanha nazista, a gente atravessa o continente até a União Soviética, um vasto território que se estende da Europa Oriental até a Ásia Central. Este é o palco do regime de ferro de Joseph Stalin, um dos ditadores mais temidos e cruéis da história moderna. O Grande Expurgo, um período de perseguição política em massa, exemplifica a crueldade do regime stalinista. Durante este tempo, Stalin eliminou qualquer oposição real ou imaginária. Milhões de pessoas foram perseguidas, presas, torturadas e executadas sob falsas acusações, vítimas de um sistema paranoico que via inimigos em todos os cantos. As prisões estavam lotadas e os gulags, campos de trabalho forçado, se tornaram sinônimo de sofrimento e morte. Suas políticas econômicas desastrosas, como a coletivização forçada da agricultura, levaram à fome generalizada. A Holodomor na Ucrânia é um exemplo trágico, onde milhões morreram de fome devido à má gestão e à brutalidade do regime. A fome devastou aldeias inteiras, deixando um rastro de morte e desespero. A população ucraniana sofreu imensamente, com milhões de vidas perdidas. Stalin, com certeza, colheu a tempestade que plantou. Seu legado é um dos mais sombrios da história, marcado por um reinado de terror e sofrimento indescritível. Agora vamos até as vastas estepes da Mongólia, terra de Genghis Khan, o guerreiro que forjou um império com sangue e aço. Khan liderou uma onda de conquistas implacáveis que reescreveu o mapa da Eurásia. Cidades foram saqueadas e incendiadas, milhões foram mortos ou escravizados. Seus métodos brutais de guerra semeavam o pânico entre os inimigos, mas ele também era um gênio militar e um líder carismático, uma figura complexa, sem dúvida. Pol Pot, o nome por trás do terror no Camboja. Ele liderou o Khmer Vermelho, um regime que trouxe destruição e sofrimento inimagináveis ao país. Consumido por uma ideologia comunista radical, ele mergulhou o país num pesadelo de violência inimaginável. O Khmer Vermelho acreditava em uma utopia agrária, mas o que se seguiu foi um dos períodos mais sombrios da história moderna. Cidades foram esvaziadas, escolas e hospitais fechados. Phnom Penh, a capital, foi transformada em uma cidade fantasma,
com seus habitantes forçados a abandonar suas casas e marchar para o campo. Milhões foram forçados a trabalhar em campos de trabalhos forçados, em condições sub-humanas. A vida nos campos era brutal, com pouca comida, trabalho exaustivo e vigilância constante. O genocídio cambojano, um dos mais brutais da história, resultou na morte de cerca de 2 milhões de pessoas. As vítimas foram enterradas em valas comuns, e os campos de extermínio, como Choeung-ek, são lembrados como locais de horror indescritível. Intelectuais, artistas, religiosos, minorias étnicas, qualquer um considerado inimigo do povo, era eliminado sem piedade. A perseguição foi implacável, e a cultura cambojana sofreu um golpe devastador, com a perda de muitos de seus melhores e mais brilhantes. Mao Tse-tung, figura central da Revolução Comunista Chinesa. O grande salto adiante, um plano econômico desastroso, resultou em uma das maiores tragédias humanitárias da história, com milhões morrendo de fome. A Revolução Cultural, com seus guardas vermelhos, mergulhou a China em um período de caos e violência, perseguindo intelectuais e destruindo o patrimônio cultural do país. Uma figura controversa, sem dúvida. Ivan, o Terrível. Só o apelido já diz tudo, né? Ivan IV governou a Rússia com mão de ferro e paranoia. Criou a Oprichnina, uma polícia secreta que espalhou o terror por todo o país. Nobres, clérigos e até mesmo pessoas comuns eram acusadas de traição e executadas sem dó. Dizem que, num acesso de fúria, ele matou o próprio filho e herdeiro, um ato que o assombrou até o fim da vida. Vlad, o Empalador. A inspiração para a lenda do Drácula. Vlad III, governante da Valáquia, era conhecido por sua crueldade lendária. Seu método de execução predileto? O empalamento. Imaginem a cena. Aterrorizante. Mas ele também foi um líder astuto e um guerreiro habilidoso que defendeu seu território contra o Império Otomano. Uma figura complexa e controversa. Kim Jong-il, herdeiro da ditadura norte-coreana, transformou o país num verdadeiro campo de concentração a céu aberto. A população vive sob constante vigilância, sem direitos básicos, e qualquer oposição é esmagada sem piedade. Campos de prisioneiros políticos escondem milhares de pessoas que ousaram questionar o regime. Saddam Hussein, o ditador que governou o Iraque com mão de ferro por décadas, usava métodos brutais para silenciar seus oponentes, tortura, execuções sumárias. A invasão do Kuwait e as guerras que se seguiram devastaram o país. Apesar de ter sido deposto e executado, seu legado de violência continua a assombrar o Iraque. Benito Mussolini, o Duce. Prometeu restaurar a glória do Império Romano, mas conduziu a Itália a um destino trágico. O fascismo, com sua ideologia autoritária e ultranacionalista, glorificava a nação acima do indivíduo, promovendo a violência e a censura. A derrota na Segunda Guerra Mundial marcou o fim do regime e a queda de Mussolini, capturado e executado por partisãos italianos. Augusto Pinochet. Liderou o golpe militar que derrubou o governo de Salvador Allende no Chile, instaurando uma ditadura militar brutal. Milhares de chilenos foram presos, torturados, mortos ou desaparecidos. O Estádio Nacional em Santiago virou um símbolo da repressão. A ditadura de Pinochet deixou cicatrizes profundas na sociedade chilena. Francisco Franco liderou o golpe contra a República Espanhola, dando início à Guerra Civil. Apoiado por Hitler e Mussolini, Franco venceu a guerra e instaurou uma ditadura que durou décadas. A oposição era brutalmente reprimida. A Guerra Civil Espanhola e a ditadura de Franco são lembretes dos perigos do autoritarismo. Idi Amin Dada, o açougueiro de Uganda, chegou ao poder por meio de um golpe e instaurou um regime de terror. Estima-se que entre 300 mil e 500 mil pessoas tenham sido mortas durante seu governo. Expulsou milhares de asiáticos de Uganda, confiscando seus bens. Um verdadeiro pesadelo. Nicolae Ceausescu, o ditador romeno, que governou com mão de ferro por décadas. Suas políticas levaram à miséria e à fome. A insatisfação popular explodiu numa revolta que o derrubou.
Ele e sua esposa foram executados no Natal de 1989, um fim dramático para um regime brutal. Robert Mugabe, herói da luta pela independência do Zimbábue, que acabou se tornando um ditador. Governou por quase 40 anos, marcados por corrupção, violência e desastre econômico. Um exemplo triste de como o poder pode corromper. Chegamos ao fim dessa jornada sombria pela história da humanidade. É importante lembrarmos desses eventos para que nunca mais se repitam. A gente precisa aprender com o passado para construir um futuro melhor. Deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhum vídeo novo e compartilhem esse vídeo para que mais pessoas reflitam sobre essas figuras e os perigos do autoritarismo. Até a próxima!